Olá, meus queridos. Eu vou gravar esse vídeo antes da live que eu vou fazer com vocês. Não vou abordar o assunto da live, isso eu vou falar lá na live. Mas eu vou falar de um assunto que eu quero falar muito sobre hoje, que é aquela história da preguiça. Será que você já passou por isso? Você está caminhando, está fazendo alguma coisa, está desenvolvendo um projeto, está desenvolvendo a sua evolução, fazendo suas meditações, tá de repente se trabalhando, fazendo suas mesas metatrônicas, e de repente vem uma preguiça. Às vezes você projeta alguma coisa na sua vida, você programa, fala: "Vou começar a fazer exercício físico todos os dias, vou fazer uma dieta, vou estudar uma coisa nova". E você começa, vai, faz, né, segue o caminho. Aí no meio, de repente dá a tal da preguiça. E aí você começa a fazer outras coisas no lugar, você começa a ver que tem coisas que acontecem que não te permitem continuar com aquele seu projeto, aquele seu desenvolvimento, aquele seu estudo. E às vezes não tem nada, mas aí você vai perceber que o tempo tá frio ou tá muito calor. Ai, comi alguma coisa, me senti indisposta, vi alguma coisa, fiquei com vontade de assistir, e você começa a desviar de continuar naquele caminho. Tenho certeza que você falou que já passou por isso, e provavelmente você já passou por isso muitas vezes. E normalmente isso é um padrão que todos nós temos. E acredite se quiser, da mesma forma que você tem, seus parentes têm, seus clientes têm, as pessoas que você conhece têm esse mesmo tipo de preguiça. As pessoas normalmente colocam um projeto e a coisa começa a dar certo. E aquilo começa a fazer uma transformação em você ou na sua vida. E aí, do nada, de repente, a pessoa começa a ter aquela sensação da tal da preguiça, começa a desviar, não dar mais atenção e colocar um monte de coisa no lugar disso que ela estava fazendo, achando desculpas para não fazer mais aquilo. Você já parou para pensar por que que isso acontece? Então, eu vou te explicar porque isso é uma das coisas que eu mais analiso na minha vida. Não só na minha vida, mas na vida de todas as pessoas. Quando a gente começa a fazer qualquer coisa que muda a nossa vida, ou que pelo menos muda o nosso interno e, consequentemente, isso muda a nossa relação com o mundo externo, não raro, nós temos uma tendência a parar esse caminho no meio. Não quer dizer que eu não vou continuar, mas é aquele momento que para tudo, eu fico estagnado, eu fico com preguiça, por isso a palavra da preguiça, fico doente algumas vezes, a gente cria doença para poder, né, falar que é por isso que você não está seguindo aquele caminho. Cria alguma coisa para você se desviar daquilo, pode ser falta de dinheiro, pode ser falta de clientes, pode ser um problema, né, adjacente que se torna um problema meu, de alguém que eu conheço, né, que a gente faz isso às vezes, porque é a tendência que nós temos a não querer continuar no movimento da mudança. Porque uma mudança que eu faço neste sentido, cria uma mudança monstruosa na minha vida. E consequentemente, o que que vai acontecer? Eu vou ter que agir diferente, eu vou ter que fazer diferente, eu vou ter que lidar com o que a minha mudança interna criou no meu mundo externo. E a gente tem uma tendência a fugir disso. Então, quando você está no seu caminho do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento da sua consciência, da sua evolução, uma das coisas mais importantes é você observar esse processo. Quando você põe o foco, você começa a ir, você para no meio, você sente essa preguiça, você cria uma doença, você se sente energeticamente mal, você vai ser obsediado, coisas começam a dar errado, ou de repente eu começo a me preocupar muito com alguma coisa do mundo externo, me preocupar muito com a vida de outra pessoa. Isso aqui é um alerta, porque literalmente significa que de alguma forma você está, não é resistindo à mudança, tá? Mas você está com medo de continuar nesse caminho e de realmente ter que agir
de acordo com essa sua mudança, agir de uma forma diferente no mundo externo, viver uma vida diferente e sair daquilo que nós estamos acostumados, sair daquilo que nós estamos o quê? Acomodados. Aí, essa semana é a semana das flores. Obrigada, amor. Ganhei mais uma flor linda aqui. Então, o que que acontece? Beijinho, queridinha. A Morganinha também chegou. Então, o que que acontece? Nós temos essa tendência, por quê? Porque quando a gente está seguindo um caminho e a gente muda, a gente tem que mudar tudo. Não adianta. Você tem que mudar a forma como você fala com as pessoas, você tem que mudar a forma como você age, você tem que criar consciência e mudar a forma como você interpreta as coisas que acontecem no mundo externo. Você tem que agir, criar coisas, fazer coisas diferentes na sua vida. E por isso a brincadeira de será que é preguiça? A coisa da preguiça, mas não é preguiça, é a não vontade de mexer e mudar radicalmente, porque nós, seres humanos, temos uma tendência monstruosa a ficarmos naquilo que nós estamos acostumados, mesmo que seja uma desgraça, tá? A verdade é essa. Por isso que muita gente que está na rua, é mendigo, está no desespero, vive um relacionamento abusivo. As pessoas que têm aquelas piores vivências na vida delas não mudam, porque o ser humano tem uma tendência a se acostumar profundamente com aquilo que ela está vivendo e não querer sair daquilo. Aí é que pega. Então é um comportamento que está gravado na nossa memória celular. Mais do que no mental coletivo, é uma coisa que vem. Por quê? Porque se nós não tivéssemos isso, nós nunca teríamos assentado, formado sociedade, talvez nem família. Então a gente tem essa tendência, e isso é uma coisa que atrapalha demais a nossa vida. Faz com que as mudanças, a atingir os objetivos, tudo que a gente quer, demore muito tempo. Eu pergunto para você, normalmente quando você quer fazer uma mudança ou atingir um objetivo, isso é rápido ou demora? Se demora, você tem essa mesma resistência. E não é a resistência à mudança, é a resistência à ação, a aceitar uma nova realidade. A aceitar o que essa nova realidade obriga você a criar de novo, a viver de novo, a ser, né, de uma forma nova. Então é muito legal você compreender isso em você e detalhe, quando você tem esse conhecimento, você pode observar isso nas pessoas próximas de você. Então, por exemplo, a Marta aqui, que é nossa querida e que não é uma terapeuta. Marta, você pode ver claramente que uma mudança na consciência dos seus filhos ou do seu marido pode gerar um monte de mudança e eles param nessa coisa da preguiça. Aliás, filhos, eles mostram pra gente essa coisa da preguiça, porque quando a vida começa a melhorar, eles começam a crescer, aprender mais, entrar na faculdade, arranjar um trabalho, crescer, né, sair dessa coisa do filho para ser um adulto, para amadurecer. Meu Deus, como eles fogem disso daí. Eles são a forma mais legal da gente compreender, né? E quantas pessoas que existem nesse mundo que não querem melhorar, pelo simples fato de que não querem mexer naquilo que elas estão acostumadas. Então, sabendo disso, você pode compreender claramente o que você está vendo na tua família e você pode ajudar tranquilamente essa pessoa pegando literalmente pela mão, tá? Eu acho que assim, a maior lição que eu tive na minha vida é que você só ajuda uma pessoa da sua família próxima mesmo, né, que você queira, pegando essa pessoa pela mão. Por quê? Porque se a pessoa não está fazendo o que você está falando, é porque ela tem medo, ela tem literalmente medo. E se você, alguém que ela confia, pega na mão dela e leva ela junto nesse caminho, aconselha, fala coisas importantes, aí ela consegue se mexer. De outra forma, eles não fazem. Por isso que é tão legal esses trabalhos de mesa cristalina metatrônica, né? Que dão uns empurrões nos nossos filhos, maridos, esposas, né? Mães, pais, para eles mexerem sem a gente ter que segurar na mão. Porque eu, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade de fazer isso. Estou me trabalhando muito esse ano para pegar minha pequenininha pela mão. Estou pegando ela pela mão agora nos últimos meses para ela fazer as mudanças que a gente tanto quer para ela. E aí é que eles vão, tá? Então, sabendo disso, você pode compreender e ajudar sua família. E agora, para todos os terapeutas que fazem parte do clube de membros, você vai compreender claramente a situação dos seus clientes. E quando você já acompanha um cliente seu, que já fez uns trabalhos, de repente ele para, ele some,
ou a pessoa ela tá fazendo várias coisas e de repente ela para de algum ponto, você já sabe que ela tá nesse mesmo ponto que eu falei. Ela tá com medo de ter que agir de uma forma diferente, aceitar uma vida diferente, mudar tudo que existe no mundo externo e se adaptar a este novo. Então lembra que a gente vem falando muito dos medos, a gente vem falando muito desses processos. Quantos clientes meus, inclusive agora eu tenho a minha melhor cliente que faz, sei lá, uns 5 meses, 5 anos, talvez mais, a Morgana, não sei nem se eu tinha Morgana. Tinha Morgana pequena. Vou botar aí, mas eu acho que são mais, uns 5 anos, que ela faz pelo menos 5 meses por mês para a família dela. De tempos em tempos ela para, ela começa, eu tô sem grana, sem dinheiro, tenho que segurar. Mentira, ela é multimilionária. Não tem isso. Porque os trabalhos das mesas que a gente vai fazendo para ela e para a família dela começa a criar tantas situações que eles têm que se readaptar. E ela, como é a consciente da família, é a chefe da família e precisa fazer esses movimentos, ela fica com medo de lidar com tudo. E quis gravar esse vídeo para vocês hoje, porque essa semana ela me mandou um áudio falando que ela estava pensando em largar tudo. Todos os projetos que ela investiu tempo e dinheiro, largar tudo porque estava na dúvida, não sabia se era o tempo certo. É mais uma vez uma pessoa mostrando para mim que quando ela chega no limiar de ter a vida totalmente diferente, atingir aquele objetivo que ela lutou tanto, batalhou tanto, trabalhou tanto, ela estagna, ela para, ela fica indecisa, confusa e cria um sistema de fuga, que é aquela brincadeira da tal da preguiça, né? E quantos de nós não temos isso? E ela é a minha mais querida demonstradora mágica de tudo que um ser humano pode criar, né? Porque ela tem o conhecimento, mas ela não transforma em sabedoria. E aí, quando ela está no limiar de fazer uma mudança radical de atitudes e comportamentos na vida dela, ela fica doente, muito doente. Né? Então é muito legal que ela mostra isso. Então eu tô trazendo esse conhecimento para vocês. Da próxima vez que você ficar doente, que desperte milhares de pontos de exclamação aqui ao seu redor. Da próxima vez que alguém da sua família ficar doente, desperta de novo aí o gatilho da consciência para você olhar e perguntar o quê? O que essa pessoa tá com medo de mudar? No que essa pessoa ou eu mesma tô resistindo que eu não quero fazer? E aí você entra nesse processo de análise. Lógico, a gente está aqui no canal, traz para mim essa questão, vamos olhar quais são os seus medos aí profundos, quais são os processos que estão acontecendo, porque normalmente é isso, né? Então eu, por exemplo, eu percebo agora que eu tenho tido muitos gatilhos de querer me deixar cansada ou me deixar com preguiça. Por quê? Porque eu tô numa fase nova da minha vida, né? Eu tô criando uma fase nova e agora eu vou trabalhar muito com coisa de curso, quero desenvolver muito esse negócio de curso agora para esse segundo semestre do ano. Tudo que possa acontecer tá acontecendo justamente para ver se atrapalha, né? Fala, para aí, Liliane, agora você não pode mexer com isso, vamos fazer outras coisas. Né? Até a coisa da cirurgia ter essa complicação tem a ver com isso, porque já era meu projeto anterior desde o começo do ano. Só que eu tenho observado claramente, tenho observado esses gatilhos. Então é muito legal que, por exemplo, nessa semana, acho que na segunda-feira, eu fiquei acordada conversando com o Rafael sobre os nossos projetos da casa, nada com o profissional, até quase 2 horas da manhã, ele foi dormir, eu estava acordada, fui dormir mais de 2h30 da manhã. No mesmo dia, acordei às 8 e pouquinho, que era o meu horário, e eu estava ótima, né? E até tomei um vinho com ele, que é uma coisa que eu não tenho feito há muito tempo, e já faz um tempo que eu não tomava por causa da cirurgia. Então, assim, foi muito interessante que a gente até tomou um vinho. Normalmente, no meu processo de resistência, eu não estaria bem. Normalmente, podia ser que eu ia estar cansada, talvez com sinusite, dor de cabeça, qualquer coisa. E foi muito legal ver que antes do despertador das 8h30, 8 horas eu já estava levantada, desperta, em paz, feliz, totalmente concentrada naquilo que eu tinha que fazer. Não tive sinusite, não tive dor de cabeça, não tive nada. Aí eu olhei para mim e falei, poxa, Lili, que legal, cara. Você literalmente está se trabalhando e está vendo resultados. Você literalmente pode não estar agindo do jeito que eu sempre quis, que eu acho que também era uma forma muito grande de impulsividade sem pensar.
tô agindo mais com consciência, com tranquilidade e tal, mas em nenhum momento eu me sabotei com a história de não vou fazer aquilo. E essa semana eu tive sim preguiça de fazer atendimentos, porque na verdade eu queria utilizar toda a minha energia para direcionar esses projetos que eu tenho. Queria mais fazer isso do que atender, mas não posso, né, deixar de atender, né, basicamente eu vivo dos atendimentos, né, as outras coisas, cursos, essas outras coisas, são, coisas que acontecem esporadicamente, né, meu trabalho minha profissão é atendendo como terapeuta, pelo menos por enquanto ainda. Então é muito interessante perceber que a gente consegue mudar isso. Vocês vão demorar para mudar isso? Aí depende de vocês. Esse é um dos comportamentos mais difíceis da gente eliminar, tá. E não raro esse comportamento ele volta de tempos em tempos para tentar pegar a gente, porque é um padrão que vem enraizado desde que a gente era pequeno. A gente já tinha isso lá na escola, a gente já tinha essa bendita dessa preguiça lá na escola, lá na nossa infância. Então a gente já vem com essa tendência a fugir dessas mudanças desde pequeno. Então a gente precisa observar muito claramente. Eu tenho me observado, me trabalhado há mais de 6 meses. Eu já tenho trabalhado, observado isso desde o ano passado. Para falar a verdade, agora deu agosto, tem 1 ano que eu estou nesse processo monstruoso de autoanálise, autocura, autotransformação, de autoobservação, que é o que acabou culminando em eu vir para o canal e todo esse movimento que eu estou fazendo. A Carlinha, que convive comigo mais pessoalmente, sabe disso. Inclusive, me fechei muito, né, nesse período, agora que eu estou aberta mais esse ano, porque literalmente precisava passar por processos muito intensos e muito grandes meus mesmo. Não foi fácil. Mas olha, funciona, dá certo. Principalmente se a gente tiver aquela persistência, resiliência e paciência, né, que é fundamental. E que a gente tenha essa persistência, resiliência e paciência com a gente. Porque trabalhar para ajudar os outros é fácil. Seja um filho, seja um marido, seja um cliente, seja um pai, seja uma mãe, é fácil. O difícil é trabalhar para mudar a gente, né? Porque daí a gente entra no processo da culpa que a gente está falando, a gente entra na autossabotagem e a gente trabalha com os medos. E quando a gente olha para a gente, a coisa mais difícil para enxergar o que que é? Os benditos dos medos. Por isso que eu falei para vocês na live sobre os works, e é por isso que eu acho que se você tiver dúvida, um work que você deveria fazer é a liberação dos medos profundos. Digo ele porque eu fiz ele no final de semana. E eu fiquei impressionada como eu que criei o work e levei o work, tinha tantos medos ainda para trabalhar. Então foi assim incrível. Se não estava na sua lista, coloca para você fazer, porque é incrível. E eu até fui assistir para me trabalhar, porque esse work eu vou reformular, vou regravar, vou fazer num novo formato para fazer uma ação grande para vender para as outras pessoas, né? Então, olha, fundamental, incrível, né? E conhecendo esses trabalhos profundos de medo, às vezes a gente ajuda as outras pessoas também. Espero que esse vídeo tenha jogado aí várias faíscas em você. Curta, porque o YouTube precisa que vocês curtem os meus vídeos. E lógico, comentem. Comentem sempre aqui nos vídeos, gente. Nunca nas postagens lá. Comentem aqui nos vídeos, porque daí fica mais fácil para eu enxergar vocês. As postagens do YouTube não mostram para mim os comentários que vocês fizeram. Só os primeiros. Os demais não mostram mais. Nos vídeos aparecem todos para mim. Um grande beijo para vocês. Pensei muito no que eu falei. Gratidão. Namastê. Agora eu vou parar aqui para ver você na live que para você foi no dia de ontem. Tchau, tchau.